Boa noite, eu sou Sandra Lorena Flores, médica identificada com CRM 198516, jornalista com registro profissional 17525 Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre mídia e saúde mental em tempos de fake news. Para começar, vamos falar que a memória, da qual temos falado através de várias aulas, é muito mais que um intrincado processo onde áreas cerebrais, cerebelares e substâncias chamadas neurotransmissores entram em ação. Não é suficiente só com as explicações neurobiológicas, onde bem sabemos que a amígdala joga um papel muito importante na ligação entre memória e emoção, atenção, alerta, onde sabemos que o corpo mamilar, que é uma estrutura no mesencéfalo, desenvolve um papel muito importante nas memórias episódicas, o lobo temporal na ligação com a emoção mesma, onde sabemos que o hipocampo é aquela estrutura onde as experiências viram memórias. Sabemos também que no lobo frontal acontecem o processamento, o registro da memória procedimental, enfim. Tem uma grande quantidade de neurotransmissores, entre eles o ácido glutâmico, que é basicamente excitatório, o ácido gama-aminobutírico, que é inibitório, substâncias que são neuromoduladoras e que têm que ver com essas oscilações em torno à emoção, como são a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, enfim. Isso não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque a memória está mediada pela emoção. O que tem descoberto grandes estudos realizados tanto desde o âmbito da neuropsicologia, da neurobiologia e da psicologia política. Primeiro, se uma experiência está muito carregada emocionalmente, essa experiência tende a ser muito mais nítida. Os detalhes parecem ser muito mais claros, ainda que quando essa carga emotiva pode chegar a ser traumática, como acontece nos eventos muito impregnados de sentimentos de agressividade, de hostilidade, que poderiam pôr em risco a integridade de um sujeito, se produz um efeito contrário, é praticamente uma amnésia seletiva, protetiva, onde a tendência é a inibir essas áreas, a esquecer. O que mais se tem? Que nossa memória, mais que cumprir com uma função de reproducibilidade, de reprodutibilidade, tem uma função de construção. Então, foram feitas muitas pesquisas onde se encontrou que, perante uma narrativa X, com algum grau de incoerência, os sujeitos participantes que tinham que evocar e reproduzir a narrativa que foi recebida, o que faziam era preencher as lacunas nésicas com construções sociais e culturais próprias. Ou seja, nós temos a possibilidade de moldar nossas memórias. A memória tem uma função construtiva, onde o que se tem envolvido são mais nossos próprios construtos. Outra coisa tem que ver com a centralidade dos acontecimentos ou com a periferia desses eventos. Então, houve um experimento bem famoso que era focagem na arma. Foram avaliados vários sujeitos que sofreram algum tipo de agressão, de intimidação com arma de fogo. Mais do 85% deles, o que lembrava era a arma. O demais ficava muito
velado, porque a identificação do agressor, os detalhes, a cena do crime, parecia ser uma coisa muito secundária, porque aquilo ficava como na periferia, tanto da visão como da atenção. Lembremos então aquela conexão com a amígdala. Finalmente, a memória não é só individual. A memória, basicamente, conforme a esses experimentos, é produto de uma construção social. Essa memória coletiva, onde se tem compartilhado uma série de mapas sociais em termos de rol, de mapas culturais, é a que possibilita que possamos ter uma visão ordenada do mundo. E é aí onde entra o papel da mídia. Como se explica essa influência midiática? Então, basicamente, se tem passado por três modelos explicativos dessa influência. Inicialmente, até a década dos anos 30, o que se acreditava era que, basicamente, a informação que era emitida pela mídia era absorvida como se fosse uma injeção. Por isso foi chamado de modelo hipodérmico. Porém, com o passar do tempo, foi encontrado que realmente não era tanto assim, que a gente tinha a possibilidade de moldar as memórias, as lembranças, que não era um sujeito tão passivo. Aí se minimizou o papel da mídia e começou a falar-se que, em realidade, os efeitos eram mínimos. Mas também se viu pelo comportamento político, porque desde a psicologia política o efeito da mídia tem sido bastante estudado, que em efeito a mídia se produzia uma mudança no comportamento político, por exemplo. E até os dias de hoje se fala de um efeito priming, que deveria ser uma espécie de reforço a nossas crenças, a nossos estereótipos, a nossas próprias construções culturais e sociais. Então, a mídia, para falar de mídia, teríamos que falar da mídia falada, audiovisual, como é o caso da televisão, da rádio, da imprensa e da mídia digital. O que acontece com a televisão, por exemplo? A televisão percorre a oralidade, que é o mais antigo para nós. A gente, a maior carga de lembranças que temos, a maior parte dos conhecimentos que temos, obedecem a uma cultura oral, que foi transmitida através de gerações. E é assim como aprendemos a perceber o mundo e a desenvolver-nos nele, porque a escrita é muito posterior. Além dessa oralidade, a gente aprende a comunicar-se ainda de maneira mais precoce através dos gestos, da paraverbalidade, dos símbolos. Então, a televisão percorre a oralidade e percorre também toda essa linguagem simbólica que é praticamente atávica, que foi o primeiro que nossa espécie aprendeu a emitir e a interpretar. A comunicação escrita foi posterior e exige muita maior rigorosidade, maior polimento, tanto na emissão como na interpretação. E por isso é um pouco diferente a linguagem da imprensa formal escrita aos códigos linguísticos aos quais percorre a televisão, por exemplo. Já a rádio tem uma linguagem que é muito mais sugestiva, se serve da voz, não percorre a comunicação face a face, igual que a televisão não necessariamente se baseia na mesma espaciotemporalidade para produzir um fato, uma notícia. Mas agora estamos respondendo a mídia digital, as news que são espalhadas através das mídias. E é aí onde vem acontecer o fenômeno das fake news. Por que se caracteriza essa influência das mídias digitais? Primeiro, porque a mídia digital tem demandado outro ritmo de vida e de geração da informação. Então, é uma mídia onde as informações são suscetíveis de serem transmitidas com uma maior velocidade, uma velocidade vertiginosa,
uma maior massificação, é possível gerar um volume incalculável de notícias e espalhá-las sem que necessariamente a fonte seja a mais rigorosa. E é aí onde se gera um espaço fecundo para as fake news, para os falsos conteúdos. O anonimato encobre qualquer tipo de rigorosidade. De fato, agora, tem um número significativo tanto de meios de comunicação como de academia, instâncias governamentais, que têm umas plataformas para fazer checagem da informação que chega em qualquer âmbito. Então, no começo dessa breve apresentação, falamos que a mídia exerce ou interage de uma maneira dupla sobre a saúde mental. Por uma parte, a mídia gera uns efeitos sobre a saúde mental dos indivíduos, porque obriga a mediatizar a realidade. De fato, a gente tem vivido eventos como a alunizagem, o Holocausto, que virou filme, e o filme virou Holocausto, como falava algum autor. Então, isso parece que a realidade estivesse longe, mas ao mesmo tempo a um clique de distância. Por outra parte, o uso das redes sociais tem levado a certa frivolização das relações. As relações têm virado mais superficiais, se tem passado de um sentimento de intimidade a uma extimidade, onde o mais íntimo, o mais trivial é levado à cena, à virtualidade, para ser compartilhado com o mundo, com um mundo apócrifo. E também esses hábitos de saúde mental têm que ver com as interações sociais. As interações parecem ter sido empobrecidas, até semanticamente, porque agora se fala de contatos, não necessariamente amigos, os espaços de encontro foram substituídos. As memórias também estão sendo substituídas e nossa capacidade de armazenagem de memórias também, ao ponto que chega um momento no qual nossa capacidade de memória de trabalho, de memória operacional, da capacidade até memorizar um número telefônico desapareceu, porque agora temos uns aparelhinhos que dão conta de nossa agenda digitalizada, de a possibilidade de gravar muitos contatos, de interagir através das redes, enfim. Então, se tem uma virada muito grande, a gente pode passar online o dia inteiro para acessar a uma informação atualizada, essa informação que às vezes resulta ser desinformação, mas ao mesmo tempo, apesar de todas as limitações, das mudanças nos hábitos de sono, no potencial aditivo, porque cada like gera uma dosagem de dopamina, ou de frustração, segundo a foto da amiga que seguramente está com um status melhor que o nosso, enfim, todos esses fenômenos sociais, a mídia tem também o potencial de poder multiplicar uma cultura de vida mais saudável. E isso também desde o ponto de vista de saúde mental, porque a saúde mental faz parte integral da saúde. Desde quando a Organização Mundial da Saúde, em 1948, falasse que a saúde tinha superado aquele paradigma de que era só ausência de doença física e que era muito mais, porque abrangia o mental, o laboral, o ambiental, o social, enfim. A saúde mental é um elemento indispensável para a nossa qualidade de vida, para a nossa funcionalidade, para o desenvolvimento de nosso potencial como indivíduos e como sociedades em evolução. Mas o que se vê na realidade é que, apesar de que os transtornos da saúde mental serem tão comuns, ao ponto de que uma de cada 4 pessoas, segundo cálculos da Organização Mundial da Saúde para o ano 2030, terá tido algum tipo de transtorno de saúde mental,
que já é uma cifra bastante alta e que pode ser ainda maior se se tem em conta as mudanças demográficas, fenômenos sociais associados às transformações das famílias, enfim. Eh, o que temos para dizer nesse sentido é que ainda se tem muitos estereótipos, se tem muita discriminação no que compete as pessoas afetadas em sua saúde mental, pessoas em torno das quais circulam imagens que geram estereótipos de fragilidade, de limitação física, mental, de marginalidade, associações com violência, estigmatizações em torno aos rótulos dos nomes de certas patologias. Então, esse tipo de fenômenos, a mídia pode modificá-los. E para isso é preciso desenvolver toda uma cultura de alfabetização midiática, sim, que não é só desde a perspectiva jornalística, da sociedade em geral, para que saiba que a mídia tem um papel de responsabilidade em multiplicar uma informação veraz, responsável, ética, rigorosa, que sejam estabelecidas as sinergias com as esferas científicas, não? Então, a sociedade precisa estar qualificada para identificar essas fake news, essas falsas notícias que circulam, que podem ser desde notícias inocentes ou mal intencionadas, ou simplesmente paródias, das quais se serve muito humor político, geralmente são inofensivas, enfim, mas a gente tem que aprender a deconstruir a informação que está chegando, a exercer um controle social, a exercer uma checagem, sim, e também nós, como médicos, as sociedades científicas, estamos chamados a desenvolver estratégias comunicativas para ensinar a mídia a transmitir de maneira adequada tudo o que circula, o que é veiculizado em matéria de saúde mental. É tempo de mudar esses paradigmas e de alcançar um projeto civilizatório muito mais justo, sem deixar de lado os grandes avanços que vêm sendo alcançados em matéria de neurociências, não? Ninguém pode negar que hoje se fala em neuroplasticidade, não é de um conceito trivial, quase que de milagreria, mas sim de mapeamento do cérebro, de topografia das memórias, de potenciais terapêuticos, da epigenética, de como nós, através de nossas condutas e das aferências do que podemos perceber em determinado momento, podemos modificar o que temos como marcas genéticas, ou seja, como não podemos modificar o genoma, mas sim a expressão gênica, através de todas essas impressões, de todas essas interações com o ambiente. E a mídia joga um papel super importante, porque a mídia tem a possibilidade de moldar nosso ordenamento do mundo, como já falamos. Praticamente, a mídia tem o papel mágico de viajar no tempo e de modificar até memórias retrospectivas no tempo. Para ilustrar tudo isto do que temos falado, vamos fazer uma breve entrevista que ilustra, através de meu colega, docente universitário, como as sociedades psiquiátricas, as sociedades de psiquiatria, têm alimentado um grande interesse em desenvolver essa relação dialógica com a mídia para trabalhar juntos pelo mesmo objetivo: uma melhor saúde mental para todas e para todos, sem estereótipos, sem discriminações e com a maior rigorosidade científica e respeito pela sociedade. Vamos lá, até mais!